Bruno Prado, é o nome certo? Você gostaria do Caio Jorge aí com a camisa do Flamengo, Bruno Prado? Ele é um ótimo atacante, né? Foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro. O Flamengo busca um centroavante, ele tem o Pedro como centroavante mesmo. O Felipe usou, Bruno Henrique usou Plata nessa função, né? Como jogador mais avançado, centralizado. Mas ele, como centroavante mesmo, ele tem o Pedro, que até pela lesão que teve no joelho, teve dificuldade para jogar essa temporada inteira. Ele teve alguns momentos, em alguns momentos ficou no banco, em outros ele jogou, aí no fim do ano teve lesão, não pôde jogar a final da Libertadores. Então o Juninho não deu certo, já foi embora para o México. Então o Flamengo ele busca um jogador nessa posição e o Caio Jorge é excelente, mas é difícil, né? O Cruzeiro... tem o dono do Cruzeiro, que falaram uma proposta de 30 milhões de euros e o Cruzeiro pede 50, e é bem possível assim, se o Cruzeiro é capaz de vender, sei lá, por 35, 40 para o exterior, mas para o Brasil é só 50, porque é uma concorrência direta. Seria bem ruim para o Cruzeiro, né? O artilheiro do campeonato sai daqui e vai jogar num outro adversário, que vai ser adversário do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Cruzeiro volta a Libertadores no ano que vem. Então não é uma negociação simples, fácil, acho que vale tentar insistir. O Pilhado falou aí do Marcos Leonardo como que poderia ser outra opção, que também não é uma coisa fácil, ele está num clube da Arábia Saudita, no Al Hilal, um time que tem muito dinheiro, não é pela grana que você vai convencer o Al Hilal para liberar um jogador que hoje é titular do time. O Flamengo está buscando, ele está indo em dois jogadores muito bons, tanto o Caio Jorge quanto o Marcos Leonardo. Duas missões bem difíceis, apesar da grana que o Flamengo tem. Aí não é só a questão da grana, é a questão dos clubes onde eles estão querendo negociar ou não. Isso que é o mais difícil, mas acho que vale tentar o melhor ou um dos melhores que temos aqui no Brasil. E se não der, vai partir para outras opções. O Pedro Lourenço, o Pedrinho, está pedindo 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Fazendo a conversão... 326 milhões de reais pelo Caio Jorge. Seria a contratação, se sair negócio, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Flávio Prado. Pedro, já foi, num determinado momento, uma contratação entre Cruzeiro e Flamengo, a maior também, que foi o Arrascaeta, não lembra? Quebrou todos os valores e tal. Primeiro, eu acho extremamente positivo que nós tenhamos no Brasil uma briga nesse porte. Estamos falando de 30 milhões de euros, o Palmeiras já cravou 30. Há um tempo atrás, o Flamengo. O Palmeiras tinha oferecido 20 milhões de euros pelo Pedro. Também não deu negócio. Agora o Flamengo mete 30 pelo Caio Jorge. Eu acho isso sensacional. Esses valores. Olha, com muito menos do que isso, o futebol brasileiro vendeu jogadores de um nível altíssimo. Eu lembro que o Neymar saiu do Santos por 10 milhões de euros. Imagina. Para o Barcelona, foi uma coisa assim, o Denilson foi a maior negociação do futebol na época, faz com 1 milhão de euros, uma coisa assim. Não foi mais, foi quase 20. 20? É por aí, foi perto de 20 milhões pro Betis. O Neymar saiu mais barato porque ele só tinha 1 ano de contrato. Sim, mas de qualquer forma nós estamos falando de valores, agora estamos falando de Brasil. Né? O cara chegar e ter uma pegada dessa de 30 milhões de euros e o outro falar, não, esse é o negócio. Ou seja, nós temos pelo menos 2 grandões aí. Vanderlei Nogueira sempre fala quando o Neymar saiu do Paris Saint-Germain, ele falava, ele está brigando com um cara grande, ele queria voltar pro Barcelona e o presidente do PSG falou, não, vai sair só quando acabar o contrato. Briga grandona, é difícil você recusar. Pedro, 30 milhões dá 1/3 da dívida do Corinthians. Não é isso? É mais ou menos. 326? A dívida de São Paulo. O Corinthians é mais. O Corinthians 2 milhões. O buraco é mais embaixo. Mais dá 15 a 20% da dívida do Corinthians. Um jogador só. E ele falou não. Ou seja, é legal, é um sinal de grandeza. Tá certo o Flamengo de querer um jogador desse porte, tá certo o Cruzeiro se pode segurar. Mas eu acho que também há um certo limite. Chega uma hora que o próprio jogador vai querer sair. Se o Flamengo aumentar, é possível que saia negócio. E aí, de repente, com esse dinheiro, o Pedro Lourenço traz o Marcos Leonardo. Talvez por um valor menor, não sei. Mas são 2 grandes jogadores e entendo que fica muito claro isso, né? Se alguém acha que ainda não há Barcelona e Real Madrid no Brasil, esquece. Barcelona e Real Madrid. E o Atlético de Madrid, o Cruzeiro, está também segurando até onde pode. Tomara que ele entre e nós tenhamos 3. Né? Aí vai escolher quem vai ser o Barcelona, quem vai ser o Real e o Bayern de Munique. 3, sabe, com hegemonia, coisa grande. É legal, é bom futebol brasileiro. Tá certo o Flamengo de tentar e o Cruzeiro, se pode dizer não,
Ótimo. Bom pro futebol brasileiro. O Cruzeiro tem tudo para brigar pelo título brasileiro da próxima temporada. Esse ano já brigou. Depois de uma negativa dessa, sinal que tá grande, né? Tá forte. E o Flávio falou, Barcelona, Real Madrid, com muito merecimento, os dois, por toda a organização, a estrutura de Flamengo e Palmeiras. Se cercaram de pessoas muito competentes, vários profissionais excelentes, né? Flamengo e Palmeiras. E aí aparecem, né, os times, como disse o Flávio, que poderiam se encaixar como um Atlético de Madrid. Que eu acho que o Galo, lá em 2021... fez esse papel e foi muito bem aquele Atlético Mineiro. O Botafogo, na temporada passada, né, campeão brasileiro da Libertadores. E eu tô achando que o Cruzeiro é o candidato... Tem o Bahia. O Bahia também tá cada vez mais forte, né? Só que ele tá mais devagar, né? Esses aí chegaram rasgando. O Textor chegou rasgando, o Cruzeiro já chegou rasgando, O Bahia é um projeto um pouco mais, me parece um pouco mais pé no chão, um pouco mais lento, a gente não sabe até onde vai, né? E teve aquela coisa fora do patamar que foi o Fluminense, né? Que meteu um Atlético de Madrid ganhando uma Libertadores. Mas é isso, se a gente puder ter 3 times assim, ótimo. Fluminense também, é verdade. O Atlético Mineiro, também que você falou. Botafogo, se a gente puder ter 3, 4, 5 nesse nível, é ótimo pro futebol, é legal. Sabe, aí quando a gente sai a tabela do brasileiro, eu pelo menos vou olhar que dia joga Flamengo e Palmeiras. Quando é a volta, né? Se você puder, que dia vai ser Cruzeiro e Flamengo? Que dia vai ser Cruzeiro e Palmeiras? Pô, entra o Atlético Mineiro. Que dia vai ser Atlético Mineiro e Cruzeiro? É legal, é ótimo que seja assim. Eu espero que outros times apareçam com essa pegada mesmo. O Cruzeiro não perdeu para Flamengo e Palmeiras. Não, Campeonato Brasileiro. Ganhou lá em Belo Horizonte 4 pontos, os dois fora. 4 pontos em cima de cada um. Excelente. E agora o Flamengo, Piperno. O Flamengo que já nessa temporada conviveu aí com algumas lesões do Pedro. Teve até um problema ali de relacionamento do Pedro com o Felipe Luiz. Teve aquela história do Boto com o Pedro. Mexeu com a temporada do Flamengo. A contratação do Juninho, que foi muito questionada e não se firmou o Juninho. E por isso o Flamengo corre atrás de um centroavante e hoje o nome que está na mira do Flamengo é o nome do Caio Jorge do Cruzeiro. Piperno. Bom, primeiro que você e o Flávio citaram tanto jogador bom que me deu pena do torcedor do Santos, porque, puxa vida, né? O Santos fez o Caio Jorge, que vocês citaram, o Marcos Leonardo, que vocês citaram, o Neymar, né? Não. E ainda fez o Yuri Alberto recentemente. E o Rodrigo. E o Gabigol. E tá nessa draga toda. Que fenômeno. Os goleiros também. E fizeram com o Santos. Meu Deus. O John tá jogando lá na Premier League. É uma brincadeira. João Paulo, John, agora aparece esse menino que tá arrebentando, né? Que jogou. Brasão. Que bom goleiro. O Santos, ele tá realmente. Fora alguns que não começaram lá e chegaram novinhos lá, tipo Danilo, Alexandro. Né? E olha o que sobrou pro Santos. Mas enfim. Eu acho também ótimo, né, que os valores aumentem, sim, e o Cruzeiro tem a bala para falar não. Óbvio que isso mexe com... balança também o jogador, né? Enfim, o Flamengo é um clube de mais repercussão, dá mais mídia e tal, com todo respeito à linda história que o Cruzeiro tem. É natural que o jogador, né, fique, no mínimo, muito lisonjeado, com o ego inflado e tal. Agora, eu fico imaginando o que se passa também pelo imaginário do Pedro a essa altura, né? Porque o Pedro já teve lá um histórico recente de alguns atritos com a comissão técnica do Flamengo. Houve aquela entrevista do Boto, né? Aliás, as mensagens trocadas lá pelo Boto. Faz parte aí. Agora a gente vai fazer aquela retrospectiva do ano. Posso dar essa mensagem tem que estar lá, Pedro. Posso dar uma provocada nisso? 30 milhões e o Pedro, vocês acham que dá negócio? Seria um bom negócio? Então. Já que o Pedro. Essa colocação do Pedro é perfeita, é uma lembrança boa. Como o Pedro vai estar sentindo? Realmente estão procurando um cara pro meu lugar. Tá bom. Então eu te dou os 30 e mais o Pedro. Vocês acham que sai negócio? Você vira a cabeça do Pedro. Falou, pô, lá atrás o Cidadão já falou que eu vá por 15 me levava. Fora a porrada que ele levou lá também, né? Do preparador físico do São Paulo. Eu apoio o preparador físico, vira o jogador de 15 mangos e agora está oferecendo o dobro do que, né, supostamente eu valia para trazer um outro cara para o meu lugar. Quer dizer, óbvio que o jogador vai se sentir incomodado, né? O Palmeiras lá atrás sonhou realmente, né? Oferecia 20, né? No momento em que o Pedro era reserva do Gabigol. Não, eu acho que seria uma coisa para se pensar. Se a diferença é ser o Pedro. Não sei se o Cruzeiro toparia. Não sei se o Pedro toparia. Claro. Mas a diferença aí... Não, eu quero 50, 20 milhões. 20 milhões é o Pedro.
Mas que realmente... Interessante, seria uma mexida no mercado interessante. Mas que realmente entra esse negócio de não querer reforçar o rival, né? Porque o Flamengo, quando fez jogo duro com o Palmeiras, naquele momento, o Pedro era a reserva do Gabigol. E é óbvio que o Flamengo não quis negociar porque era o Palmeiras. Da mesma forma que o Cruzeiro pode estar olhando agora e falar, opa, tá bom, por 30 eu vendo, sei lá, pro Levante, mas pro Flamengo não. Pode ser. O valor de mercado do Pedro aqui, puxando pelo Transfer Market, que a gente não pode tirar como base oficial, mas muitos clubes e empresários utilizam a plataforma, é 18 milhões de euros pelo Pedro. Tá aqui uns 20 que o Cruzeiro está querendo. Né? Aí o Flávio levantou uma boa... De 20, cai para 18, tá ok, tá? 48, fechou. Ou seja, 30 mais o Pedro vai chegar nos 50. Quase isso, dá 48, caramba, né? Pelo transfer market. É que é muita grana a mais o Pedro, né? Então, mas os 30 foram rejeitados, né? Mas vem cá, quanto que o Palmeiras... Um jogador descontente, teoricamente... Vitor Roque? Quanto o Palmeiras pagou no 25 milhões tá. e meio de Só que por 70%. Porque o jogador em baixa. E o jogador embaixo. Caio Jorge Outro dia eu estava lendo aí acho que no Marca e tal, né? O pessoal do Barcelona esfregando as mãos com esse suposto interesse aí do Chelsea, né? Time da Premier League por ele e tal, porque tem lá 30%. Estão falando do Chelsea aí, não sei se procede essa história. Tá saindo lá, né? Sim. Lá. O possível interesse do Chelsea e o que o Chelsea contrata também de jogadores jovens, promissores, é impressionante. Para 25 milhões por 70... Isso significa que a conta passa de 30. Fácil. Eu vou ter que fazer um break na Rádio Jovem Pan. Coisa rápida. E seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência. Manda pra cá, hein? Faria esse acordo? 30 milhões de euros no Caio Jorge, mais o atacante Pedro. Ô, Bruno, o Flávio levantou essa possibilidade. Que isso chega sou eu, hein, gente? Não é informação. Não é informação da minha. É coisa de intrometido, né? A gente está aqui, a nossa imaginação às vezes vai para outros lugares. Ele citou o Pedro, eu falei, opa, olha aí. Mas será que o Flamengo não pode considerar uma dupla Pedro e Caio Jorge? Esses dois não podem jogar juntos? Seria uma baita dupla de ataque os dois, né? Pode, até pode. Né? Não é muito dentro do que o Felipe... usou, né? O Felipe não... ele pode, mas dá para, assim, sem o Arrascaeta ele usou 2 atacantes por dentro. Em jogos sem o Arrascaeta. E na temporada você não vai jogar com o mesmo time sempre. Acho que a ideia é ter 2 centroavantes. Acho que a ideia do Flamengo é buscar mais um. Porque ele só tem o Pedro, ele não tem outro. Ele só tem de 9 mesmo o Pedro. Mas o Felipe joga com 2 atacantes por dentro quando não joga o Arrascaeta. Inclusive, para mim, o segundo atacante é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje ele é mais atacante do que meia. A temporada dele, 2025, foi de atacante. E acho que essa fase agora do Arrascaeta nos próximos anos é dessa função, de um segundo atacante por dentro. O Felipe normalmente joga com 2 jogadores abertos. Durante boa parte da temporada foram 2 pontas mesmo, que vão e voltam. Na reta final ele colocou um meia pelo lado, que é o Carrascal. Aí muda um pouco a movimentação do time. Mas 2 caras por dentro... Acho que só numa ausência do Arrascaeta mesmo. Aí ele, como ele já fez, Bruno Henrique e Pedro, Plata e Pedro, Bruno Henrique e Plata. Até nos jogos do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, contra o Chelsea e contra o Bayern de Munique, o Arrascaeta tem dificuldade em jogos de alta intensidade. Contra o Paris Saint-Germain, apesar de ter sofrido o pênalti também. E contra o Chelsea mesmo, o Flamengo ele começa a virar o jogo quando o Felipe tira o Arrascaeta e bota o Bruno Henrique. Ele estava com o Plata, não estava nem o Pedro. Estava o Plata de centroavante e o Arrascaeta de 10 ali, um segundo atacante atrás do Plata. Aí quando ele bota o Bruno Henrique, faz uma dupla Bruno Henrique e Plata, 2 caras mais fortes, o time cresce e vira o jogo. Então, acho que essa opção dos 2 juntos pode acontecer, mas normalmente pelo modelo que o Felipe fez quando o Arrascaeta não estiver. E o próprio Caio Jorge nunca jogou com o Gabigol. Ou muito pouco. Poucas vezes. Não foi uma opção. Não tem o Matheus Pereira, mais ou menos a mesma ideia. Quando não tinha o meia que joga por dentro, o Leonardo Jardim algumas vezes colocou Gabigol e Caio Jorge. Matheus Pereira é o Arrascaeta. Mas Matheus, Gabigol e Caio Jorge, acho que ele fez uma vez só. Acho que foi num jogo de Copa do Brasil contra o CRB. Eu acho que ele testou, que ele pôs o Matheus pelo lado, saindo do lado para dentro e uma dupla de ataque, mas ele só usou, acho que para iniciar uma vez, as outras vezes foram durante o jogo, Cruzeiro perdendo, ele pôs, mas para iniciar acho que foi um jogo só na Copa do Brasil.
Lembrando que o Caio Jorge chegou ao Cruzeiro no meio do ano passado, chegou da Juventus de Turim por 40 milhões de reais. Como valorizou o Caio Jorge, e também tem aquela coisa, o Cruzeiro não quer reforçar o Flamengo. 6-3-18. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Nossa, ele rejeitou 4,5 vezes mais, né? Uau, que maravilha, hein? 40 milhões de reais já no ano passado. Teve destaque na campanha do Cruzeiro, vice-campeão da Copa Sul-Americana. E em 2025 a gente está falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. A informação que eu vi também é que o Flamengo, no início do ano, já tinha tentado ali a contratação, pelo menos estava numa lista de possíveis nomes que poderiam reforçar o Flamengo, né? Lá no início da temporada. Agora o jogador já se valorizou muito. Mesmo assim, o Flamengo tem dinheiro. Dinheiro o Flamengo tem. Aí fica aquela coisa, mas vale? Será que gastar toda essa grana? Esse também tem, né? Esse é o problema. É uma coisa engraçada. Esse negócio é engraçado porque você falou do Caio Jorge, que veio muito barato para cá. A Juventus de Turim vive algo parecido agora com o Vlahovic, que estava lá encostado, voltou a jogar e tal, né? Mas tentou negociar a janela toda, não conseguiu. E aí, teve um dia que o Boto falou, né? Do Vlahovic, sim. Falou, olha, o problema não é fazer uma proposta lá para Juventus, é convencer o jogador a atuar aqui. E, enfim, assim, é mais um caso em que a Juventus vai ter um prejuízo aí de 30, 40, talvez 50 milhões de euros, porque chegou por quase 70. Dá mais ou menos o caso do Arthur e do Pjanic, que fizeram aquela troca lá com o Barcelona e tal, davam uns 70 milhões de avaliação por cada um, e hoje, né, enfim, o Arthur está aí emprestado, porque, enfim, é um jogador que perdeu muito valor. Agora, isso mostra também que se o Cruzeiro realmente bater o pé e falar não faço negócio, dá para pensar em trazer um jogador de alto nível da Europa, se não for o próprio Vlahovic, ou um cara assim, ou um cara com esse status. Porque 30 milhões de euros hoje é uma grana que permite você trazer aqui para, enfim, pelo menos tentar a contratação de um jogador de bom nível lá da Europa. A dificuldade seria exatamente de convencer o jogador a atuar aqui, né? E aproveitar, assim, por que o Palmeiras conseguiu trazer o Vitor Roque? Porque o Barcelona precisava de dinheiro. Sim. Se você for num time que você foi para o Paris Saint-Germain, isso aí é uma bobagem, né? 30 milhões de euros. Tanto faz, não precisa desse dinheiro. O Real Madrid, os principais da Inglaterra, mas você tem bons jogadores em times que 30 milhões de euros é bastante coisa. Barcelona, para o Barcelona atual é bastante coisa, para poder inscrever jogador, para poder entrar nas regras do fair play financeiro da Liga Espanhola, inscrever os novos reforços. O Barcelona precisou fazer aquele negócio pelo Vitor Roque. Acho que até a ideia era ter o Vitor Roque mais tempo lá, porque ele é muito novo, mas se o Barcelona tivesse uma situação financeira mais confortável, não acho que eles venderiam o Vitor Roque. Venderam porque foi uma oportunidade para eles fecharem as contas ali do fair play financeiro na Espanha. E vê como as coisas, às vezes é muito contexto. O Caio Jorge, ele é um bom jogador. Ele começa no Santos bem jovem. Ele é campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, como titular, fazendo dupla com o Gabriel Veron. Ele é vice-campeão da Libertadores com o Santos, bem jovem, aquele time que perdeu para o Palmeiras com o gol do Breno Lopes. Ele foi titular naquele jogo do Maracanã. Ele é vendido para um grande clube. Hoje o futebol italiano está mais em baixa, mas ele vai para a Juventus, ele vai para o maior campeão italiano, vai para um time importante. Ele chega lá, ele tem uma lesão de joelho, joga muito pouco, fica 2 temporadas na Juventus e joga muito pouco. E na última temporada dele lá, foi a 23-24, antes dele vir para o Cruzeiro, a Juventus emprestou para o Frosinone, que é um time que subiu para a primeira divisão, depois de muito tempo, ficou só um ano na primeira e caiu. Foi até uma campanha parecida com o do Ceará. O Frosinone ficou na última, só entrou na zona de rebaixamento na última rodada, ficou o campeonato inteiro fora, na última ele entrou e caiu. E naquele ano, então, o Caio Jorge foi emprestado para um time pequeno, recém-promovido, e o time caiu. Ele e o Renier estavam lá. O Renier emprestado pelo Real Madrid. Aí ele vem para o Cruzeiro e explode. Ainda jovem, artilheiro do Brasileiro, chegou a ser convocado para a seleção e agora tem time aqui no Brasil querendo pagar 30 milhões de euros por ele. Agora é muito louco que, em cima do que foi colocado, é mais fácil contratar um jogador do Barcelona do que do Cruzeiro, gente. Olha que doideira isso. Não é verdade? Se esse dinheiro fosse oferecido, se ele fosse jogador no Barcelona, provavelmente ainda hoje seria aceito. Sim. Esse valor seria aceito. Muito louco isso, né? O Barcelona está muito pressionado pelo fair play financeiro. Por isso que eu estou falando, nós estamos vivendo um momento especial no futebol brasileiro.
2 times que não tinham nenhum problema, agora tem um terceiro que também está partindo para isso, e com os times se ajeitando, nós temos tendência a ter mais equipes assim. E aqueles que quiserem ficar para trás, eles vão ficar bem para trás mesmo. Aqueles que não se atualizarem, olha, todo mundo sabe que eu estou falando de São Paulo e Corinthians, né? Eles vão ficar muito para trás. E vão, sabe, lá embaixo, vão ficar esquecidos. Não é ganhar um título e ficar satisfeito com o título. Não mesmo. É a consistência. Claro. Todo ano está brigando pelos principais títulos. Eu ia falar um negócio aqui, mas já que você citou São Paulo e Corinthians, eu fico até com medo. Mas assim, eu acho que não é nenhum absurdo pensar em daqui a pouco alguém daqui fazer uma proposta para tentar trazer o Lewandowski. Está saindo do Barcelona, o Barcelona está louco para, né? Enfim, por um atacante mais jovem e tal. E claramente ele está, né, em busca também de outro caminho aí. E amanhã depois, por que não imaginar um jogador desse, né, jogando num grandão daqui? É que, assim, o Corinthians e o São Paulo dá até medo, né, do nível de loucura que os dois são capazes de fazer, mas pensando racionalmente no outro clube e tal, por que não? 5 anos atrás, quem colocaria o Memphis Depay no futebol brasileiro? Ninguém. Não sei. Você vê como agora fica até mais fácil a gente poder especular nomes desse tipo aqui no futebol brasileiro. Tem dinheiro. Alguns têm dinheiro, pagam bem. Aí é do jogador também, né? Claro. E o principal concorrente do futebol brasileiro nesses casos pode ser aí o mundo árabe, né? Que vem com aquela grana pesada. É melhor ficar no Brasil do que na Arábia, né? Então, aí tem cara que vai... prefiro ganhar milhões jogando, Flamengo. Como diz o Vampeta, não tem lugar melhor para jogador de futebol do que recebendo em dia no Rio de Janeiro. Vampeta, então, cara, e aí não vai ganhar o que ganha na Arábia, mas vai ter uma vida melhor, né? Futebol muito mais Depende. Bruno, é melhor jogar na Arábia ou jogar aqui? Se fosse por mim, na Arábia. Fácil. Sem ninguém me perturbando, me xingando, ganhando dinheiro. 3 aninhos na Arábia, tá ótimo. A vida. Tem escolhas, igual agora. E paz, cabeça em paz. Pergunta pra mim. Arábia? Fácil. Também. O Rodrigo Depou. Tá nos Estados Muita gente questionando, o Depou não podia estar num time brasileiro, de repente? O cara tá lá, nos Estados Unidos, vivendo a vida junto com o Messi, Miami, de boa, jogando lá, o futebol recreativo dos Eu não sei quanto eles ganham lá, mas realmente é uma delícia, né? Porque não tem problema nenhum. Ninguém liga pro futebol nos Estados Unidos. O futebol nos Estados Unidos é a 20ª opção dos caras. Não interessa. O futebol masculino nos Estados Unidos tem a menor importância. O feminino até tem, mas o masculino, 0. E o cara ganhando uma grana, tranquilo. O Messi, às vezes, consegue até andar na rua sem ninguém reconhecê-lo. É uma delícia. Coisa maravilhosa. Mas você não sentiria a falta, por exemplo, daquelas manifestações que a torcida faz de acompanhar o ônibus em Miami? Aero qualquer coisa. Aquilo faz uma diferença gigantesca. É muito assim. O jogador de futebol, claro que ele é competitivo. Nós não somos jogadores de futebol. O cara é competitivo, todo mundo tem o seu ego. Nós temos, eles têm, todo mundo tem. Então, assim, muitos querem ser ídolos, querem ser reconhecidos. Então, tem esse ponto. Mas tem alguns jogadores que optaram, sim, por uma carreira mais alternativa. Vou lá, vou ganhar meu dinheiro, vou trabalhar em paz. Aí vai muito do que o cara quer, né? De grana, de saúde mental, ou o cara quer desafio mesmo, quer ir pra guerra, entre aspas, assim, guerra de tá aí todo dia competindo em alto nível, um monte de gente, uma pressão enorme, uma coisa maluca. Aí vai de cada um, né? Mas eu não sou jogador, então não tenho esse espírito competitivo de jogador. Eu faria uma carreira fácil em mercados paralelos, Arábia, Emirados, Catar, Estados Unidos, e trabalhar sossegado. Nós temos aqui os números do Caio Jorge em 2025 pelo Cruzeiro e a gente pode falar, já que estamos aqui no assunto mundo árabe e ganhar uma bolada, tal, como esses jogadores ganham, o Marcos Leonardo, que até o Pilhado já introduziu o assunto aqui. Mas o Caio Jorge, números pelo Cruzeiro nesta temporada: 46 jogos, 35 participações, sendo 26 gols, 9 assistências. Ele precisa, em média, de 99 minutos para participar de um gol. É o jogador que está na mira do Flamengo para a próxima temporada. O Boto, em entrevista com o Pilhado, prometeu investimentos. O BAP já vem falando, né, de uma janela muito forte, a do Flamengo, para 2026. E aí também tem esse cenário, essa possibilidade do Marcos Leonardo, que foi trazido aqui em primeira mão pelo nosso Pilhado. Tá voando, Pilhado. Só informações exclusivas.
nessa época que está todo mundo aí, né, acompanhando as movimentações, é quase um plantão do mercado da bola que a gente tem feito aqui com o futebol brasileiro parado. E o Pilhado trouxe a informação lá no início do programa a respeito do Marcos Leonardo, que seria até um plano B, porque o Cruzeiro está pedindo aí um valor fora até do mercado, pelo Caio Jorge. Só uma proposta muito irrecusável hoje tira o Caio Jorge do Cruzeiro. Está fazendo jogo duro, assim como o Alásio fez jogo duro pelo Castejanos, né? O Palmeiras também. O Castejanos também. O Palmeiras tentou lá atrás, né? Só que ele estava lá na Major League Soccer, né? Nos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos quando o Palmeiras tentou a contratação. Agora já é um jogador, acho, mais validado na Europa. Até quando o Palmeiras foi atrás. O Palmeiras tentou duas vezes. Quando ele jogou nos Estados Unidos, depois já uma vez na Lazio. O Grupo City, né? Ele estava lá no New York City. Depois acho que ele foi jogar até no futebol espanhol, né? Enfim, no Girona também, do Grupo City ali e tal. Acabou se destacando. E agora está até mais validado no futebol europeu. Melhor do que o jogador que só tem aquela reputação de futebol alternativo, né? De Liga Norte-Americana. Mas, enfim, o Flamengo tem interesse, informação do nosso pilhado, no Marcos Leonardo. Fábio Piperno, tá aí. A gente tá falando dos jogadores que foram revelados pelo Santos, vários nomes, né? Marcos Leonardo é mais um desses jogadores. O São Paulo sonhou com a contratação do Marcos Leonardo e agora o Flamengo tá aí. O Pilhado já trouxe, tá interessado, tá na lista do Mengão, o Marcos Leonardo. Eu acho que seria um outro excelente reforço, né? Então, o Flamengo, principalmente nessa reta final de temporada, ele teve realmente problemas no ataque, a partir do momento da contusão do Pedro, principalmente agora, no mês de novembro, né? O Pedro, quando teve a fratura no braço, foi um desfalque realmente importante. O Flamengo não tinha outro grande especialista para a posição, tinha só o Juninho, utilizou muitas vezes o Bruno Henrique, mas eu, assim, insisto na questão. É óbvio que, enfim, o jogador é funcionário do clube. O Pedro tem que fazer o que o Flamengo mandar. Mas certamente vai causar, sim, um incômodo ao jogador. De qualquer forma, o Flamengo precisa ter essa outra. Uma coisa é o Pedro fazer bico e não gostar desse assédio a outros jogadores que serão naturalmente concorrentes dele. Mas o clube tem sim a obrigação de buscar reforçar o elenco. E essa é uma posição em que o Flamengo precisa sim ter mais um outro jogador de alto nível. É claro que a gente não está falando de um outro jogador do nível do Juninho, que claramente não era enfim, a solução. Vale a gente lembrar que nessa reta final de temporada, o Flamengo, em muitos jogos decisivos, acabou vencendo, buscando resultados e tal, por conta de gols de zagueiros. Não foi porque o Pedro ou o substituto do Pedro estavam lá para fazer esses gols. O Pedro está contundido e o seu reserva não tinha essa qualidade toda. Então, faz muito bem o Flamengo em buscar e tentar um outro jogador de alto nível para essa posição. O Juninho chegou, Bruno Prado, assim como o Flamengo teve antes o Carlinhos, né? Naquela expectativa e no planejamento do Flamengo de ter um atacante reserva ao Pedro, né? Jogador que possa sair de vez em quando ali do banco de reservas, né? Para dar um descanso também para o Pedro em determinados momentos da temporada. Só que, assim, o Carlinhos não se firmou, Juninho também não se firmou, e agora, pelo que a gente está acompanhando, seja Marcos Leonardo, que é o tema aqui, Caio Jorge e tendo Pedro no elenco, ele pode ter dois centroavantes de um nível excelente. E o Pedro já sofreu com lesões nessa última temporada. Enfim, podem ser até dois centroavantes de características um pouco diferentes para o Felipe Luiz poder escolher. Mas é uma contratação que foge um pouco desse estilo, assim, que o cara já se assume como reserva, né? São dois caras, seja Marcos Leonardo ou Caio Jorge com o Pedro, dois caras que vão estar ali brigando pela titularidade. Sim, são caras que vêm brigar por posição. Se um deles chegar ao Flamengo, e é difícil, aí vê como é uma posição, você lembrou de alguns aí que passaram no Flamengo, que é o time mais rico aqui do continente, o Carlinhos e o Juninho, apostas, caras baratos, né? O Carlinhos veio do Nova Iguaçu, o Flamengo fez a final do Carioca de 2024 com o Nova Iguaçu, o Carlinhos foi bem naquele campeonato, teve o caso do Gabigol, né? Que tomou a suspensão, o Gabigol estava no elenco ainda, tinha o Pedro e o Gabigol,
e o Gabigol tomou aquela suspensão por causa... tinha aquela acusação de não ter seguido o protocolo lá no exame antidoping, enfim. E ali o Flamengo trouxe o Carlinhos, que também era uma janela especial só de jogadores que tinham jogado estadual, né? Então fez uma aposta, já que o Gabigol não dava para saber na época se ficaria muito tempo suspenso ou não. E não funcionou, como o Juninho, que foram buscar lá no Azerbaijão, também não funcionou. Mas é uma posição muito difícil. E tanto que o Flamengo está oferecendo aí uma grana altíssima pelo Caio Jorge. E se for atrás do Marcos Leonardo, vai ter que ser uma grana nesse nível para cima. Isso se o Al Hilal quiser vender. Que o Al Hilal, 30 milhões, 40 milhões de euros para o Al Hilal não faz a menor diferença. A chance do Al Hilal negociar um jogador nós vamos contratar outro e aí tem que liberar um espaço de estrangeiro. Aí pode ser. Seria dessa forma, não pela grana. Com a grana você não vai convencer o Al Hilal. Você vai convencer só nesse ponto. Se eles estiverem querendo um outro atacante, aí tem que abrir uma vaguinha ali. Eles são 8 estrangeiros que podem ser inscritos no Campeonato da Arábia Saudita, só nessa possibilidade. Mas você vê que é uma posição dura, que se você olhar para os outros times também, centroavante, o Palmeiras trouxe o Vitor Roque, teve que pagar uma baita grana para trazer o Vitor Roque. E tem o Flaco, que ele trouxe lá atrás e funcionou depois de algum tempo, mas o Corinthians tem o Yuri Alberto. O Corinthians também pagou caro pelo Yuri Alberto, deu um monte de jogador pro Zenit, grana, e o reserva do Yuri Alberto é um menino de 18 anos, que é o Guinegão, não tem uma outra opção. O São Paulo, então, os centroavantes que estavam lá, tudo machucou. Um é um cara que veio que era o Caleri, que passou pelo clube antes, aí rodou em times espanhóis, é um cara que já tinha uma identidade com o clube, já é mais velho. O outro, o André Silva, o São Paulo fez uma aposta de um cara que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal. Aí você vai passando pelos clubes, né? O Cruzeiro foi buscar o Caio Jorge no momento de baixa ali na Itália e ele funcionou. Mas é uma posição bem difícil. O Atlético Mineiro não tem um 9-9 mesmo, não tem. O Grêmio foi apostar no Carlos Vinícius, que estava saindo da Inglaterra. É difícil, não é uma posição fácil, não. Para alguém que funcione e dê certo. O Inter tem o Borré, não foi bem esse ano. Jogador de seleção, de River Plate, de seleção colombiana, jogou na Alemanha. Deu certo no início e depois não deu mais. Foi embora lá para o México. É uma posição dura. Se você quiser ter um cara de alto nível, não tem jeito. Você vai ter que pagar bem alto. Ou uma aposta ali que, assim... dá muito certo, o Juninho chegasse aqui desse muito certo, uma surpresa. Mas aí é uma interrogação, né? É uma aposta assim, vamos ver se dá certo esse cara aqui. O Juninho não deu, né? O futebol está cada vez mais caro. É muito. E a posição de centroavante vale cada vez mais. O cara faz gol. Vale cada vez mais e, como disse o Bruno Prado, quero ouvir também o Flávio a respeito do Marcos Leonardo, que eu não sei se só a grana, realmente só a grana, eu acho que não seduz, né, o time saudita. O São Paulo tentou a contratação um tempo atrás, né? Aí é brincadeira, né? Que deve ter torcedor do Flamengo nos acompanhando, falando assim, se o São Paulo sonhou com a contratação, se o São Paulo ficou... Não sei se ficou tão próximo assim como ali falaram. Tinha uma circunstância. Mas... Era uma circunstância até nessa coisa do estrangeiro, porque o Marcos Leonardo, ele chegou lá na Arábia, você pode escrever 8 estrangeiros e mais 2 estrangeiros sub-21. O Marcos Leonardo, quando chegou lá, ele chegou como um sub-21, estrangeiro. Ele estava entre os 2 sub-21. Só que ano passado, esse ano, 25, ele fez 22 anos. Então ele não cabia mais ali. E quando começou a temporada, ele não estava inscrito no campeonato porque tinha já os 8 estrangeiros e ele não podia mais entrar na cota do sub-21. Por isso que teve aquela possibilidade, como ele não estava jogando o Campeonato da Arábia Saudita, dele vir por empréstimo para jogar até o fim do ano. Só que aí o João Cancelo machucou, o lateral português, e o Al Hilal inscreveu o Marcos Leonardo no lugar do João Cancelo. Ele tirou um estrangeiro da lista, o Cancelo, que até já se recuperou e agora só está jogando nas Copas, porque não está inscrito no campeonato, e o Marcos Leonardo foi inscrito no lugar dele. Então aquela possibilidade era porque ele não estava inscrito no campeonato. Agora ele foi inscrito no lugar do Cancelo e está fazendo gol. Então ele está entre os 8 estrangeiros. Ele não é mais sub-21, mas agora ele está entre os 8 estrangeiros. Ultrapassou a marca de 100 gols na carreira, o Marcos Leonardo. Sim, está fazendo gol, ele está bem. Você não der atrás do João Cancelo. Tá mais fácil. Ele estava vendo o jogo do Corinthians outro dia, ele, o João Félix. Pelo que eu sei, ele é completamente chupeta. Ele é meio 13, é verdade. Todo mundo fala isso, ele é meio 13. Ele
É doidinho. É que ele não para quieto em nenhum lugar também. É doidinho, é doidinho. Eu acho que o Pilhado estava com ele em algum momento, em uma das viagens que o Pilhado fez. Você queria que fosse... Vampeta esteve com ele, nesse momento que ele veio aqui, ele foi lá no clube. O Vampeta esteve com ele lá no clube, no União dos Operários. Ele deve ser meio doidinho mesmo. Eles vieram, Ele foi no União dos Operários. Teve uma folga na Arábia Saudita lá. Mas tava, no jogo do Corinthians estava ele, estava o João Félix, que está na Arábia, estava o Wesley, que era do Corinthians, e o Renan Lodge, que agora acertou com o Atlético. Eles tinha uma folga lá, eles vieram todos assistir um jogo do Corinthians em Itaquera. Cara, tô falando de gozação, tô falando do centroavante com lateral. Mas ele, claro que seria útil, né? Mas dizem que realmente é um tipo meio né? Chupetaço. Aí, a gente colocando tudo isso na mesa, né? Se não for a restrição do número de estrangeiros, alguma restrição ali da Liga Saudita, ou também tem o caso, a gente já acompanhou situações assim, do jogador bater o pé lá e falar, não quero ficar, tem algum motivo particular para voltar para o Brasil, não sei, questão de família, não sei. Pode ser também, mas acho difícil, porque tem contrato, tá ganhando uma bela grana, tá jogando lá. Fazendo gol é difícil. Agora, sei lá, nunca dá para dizer impossível, porque você não sabe detalhes, né? Às vezes tem realmente uma das coisas que você colocou. Mas dentro da normalidade é um jogador muito mais... É mais fácil tentar aumentar a proposta pelo Caio Jorge. Tentar brigar aqui, internamente, porque quando se trata de time... Se o Cruzeiro não precisa de dinheiro, imagina o time árabe, né? Imagine isso.